Aquilo que era ficção se tornou realidade no início dessa semana. É possível respirar ar puro fora do nosso planeta, mais precisamente em Marte. Como é que a NASA conseguiu isso? Descubra nesse vídeo. Vem comigo. Com uma lista de tarefas sobre o solo marciano, também está inclusa a missão da Perseverance de converter parte da atmosfera fina e rica em dióxido de carbono do planeta vermelho em oxigênio. O instrumento experimental, do tamanho de uma torradeira a bordo do rover, é conhecido como MOXIE e cumpriu a tarefa num dia que passou a ser histórico, dia 20 de abril desta semana, ou seja, no 60º dia marciano, exatamente 2 meses desde que a missão desembarcou em solo marciano em 18 de fevereiro. Embora a demonstração da tecnologia esteja apenas começando, ela pode abrir caminho para que a ficção científica se torne um fato muito real. A proeza de isolar e armazenar oxigênio em Marte, o que ajudará a fornecer energia para os foguetes no futuro, que poderão inclusive levar astronautas da própria superfície do planeta Marte. Esses dispositivos também um dia fornecerão ar respirável para os próprios astronautas. Ou seja, você vai poder fazer o seu Cooper normalmente em Marte. O MOXIE é uma tecnologia de exploração, assim como a Estação Meteorológica MEDA. Tecnologia esta patrocinada pela STMD e pela Human Exploration. Abre aspas. Este é o primeiro passo crítico na conversão do dióxido de carbono em oxigênio em Marte, disse Jim Reuter, administrador associado do STMD. MOXIE tem mais trabalho a fazer, mas os resultados dessa demonstração de tecnologia são promissores à medida que avançamos em direção ao nosso objetivo de um dia ver humanos em Marte. O oxigênio não é apenas aquilo que respiramos. O propelente do foguete depende do oxigênio e futuros exploradores dependerão da produção do propelente em Marte para fazer a viagem de volta para casa. Para foguetes ou astronautas, o oxigênio é fundamental, disse o principal do MOXIE, Michael Hatch, do Observatório em Massachusetts, Estados Unidos. Entendendo o processo. Após um período de aquecimento de 2 horas, o MOXIE começou a produzir oxigênio a uma taxa de 6 gramas por hora. A taxa foi reduzida 2 vezes durante a execução, para se avaliar o status do instrumento. Após 1 hora de operação, o oxigênio total produzido foi de cerca de 5,5 gramas, o suficiente para se manter uma pessoa respirando, passeando com seu poodle durante 10 minutos de atividade normal. Para queimar seu combustível, um foguete deve ter mais oxigênio por peso. Para se tirar 4 astronautas da superfície marciana em uma missão futura, isso exigiria aproximadamente 7 toneladas de combustível de foguete e cerca de 25 toneladas de oxigênio, ou seja, peso de 32 carros populares. Em contraste, os astronautas que viveriam ou trabalhariam em Marte requereriam muito menos oxigênio para respirar. As pessoas que passassem 1 ano na superfície marciana usariam talvez 1 tonelada entre eles, o suficiente para sua família ir e voltar do shopping marciano durante 1 ano. Transportar 25 toneladas de oxigênio da Terra para Marte seria uma tarefa complicada. Por outro lado, transportar um conversor de oxigênio de 1 tonelada, ou seja, um protótipo maior e mais poderoso do que o MOXIE, poderia produzir as mesmas 25 toneladas, o que seria muito mais prático e econômico, diga-se de passagem. A atmosfera de Marte é 96% de dióxido de carbono. O MOXIE funciona separando os átomos de oxigênio das moléculas de dióxido de carbono, que são formadas por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. E o produto residual é o monóxido de carbono,
que é lançado na atmosfera marciana, ou seja, a samambaia que você tem na sala ia se dar muito bem no ambiente marciano. O processo de conversão requer altos níveis de calor para se atingir uma temperatura de aproximadamente 800 graus Celsius. Para acomodar isso, a unidade MOXIE é feita com materiais resistentes ao calor. E isso inclui peças de liga de níquel que foram impressas em 3D. O MOXIE aquece e depois resfria os gases que fluem através dele. Uma fina camada de ouro na parte externa do MOXIE reflete o calor infravermelho, evitando que ele irradie para fora e potencialmente danifique partes do Perseverance. Nenhuma churrasqueira na Terra é tão quente. Como já foi dito, nesta primeira operação, a produção de oxigênio do MOXIE foi bastante modesta, cerca de 5 gramas, equivalente a cerca de 10 minutos de oxigênio respirável para qualquer pessoa. Porém, o MOXIE foi projetado para gerar o dobro, até 10 gramas de oxigênio por hora. Essas execuções de produção de oxigênio virão em 3 fases. Na primeira fase, se verifica e se caracteriza a função do instrumento, enquanto que na segunda fase, se executa o instrumento em condições atmosféricas variáveis, com diferentes horários do dia ou estações do ano. Já na terceira fase, Hatch disse o seguinte, abre aspas, nós vamos forçar a barra, tentando novos modos de operação ou introduzindo novas rugas, como uma corrida em que comparamos operações em 3 ou mais temperaturas diferentes. Fecha aspas. O MOXIE não é apenas o primeiro instrumento a produzir oxigênio em outro mundo, disse Trudy Curtis, diretora de demonstração de tecnologia do STMD. É a primeira tecnologia desse tipo que ajudará futuras missões a viver da Terra, usando elementos do ambiente de outro mundo, também conhecido como utilização dos recursos em loco. É basicamente pegar a rocha ou a poeira e colocá-los em processamento, transformando-os em uma grande estrutura ou simplesmente pegando o dióxido de carbono, a maior parte da atmosfera, e convertendo esse dióxido em oxigênio, disse ela. Esse processo nos permite converter esses materiais abundantes em coisas utilizáveis, tais como propelente, ar respirável ou ainda se combinado com hidrogênio, água potável. Próximos passos do Perseverance. Um dos principais objetivos da missão do Perseverance em Marte é a busca de vida microbiana ancestral. O rover estudará a geologia do planeta e o clima anterior, abrindo assim a exploração humana do planeta vermelho, e será a primeira missão a coletar e armazenar rochas e poeira. As missões subsequentes da NASA, em cooperação com a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, enviará espaçonaves a Marte para coletar essas amostras seladas da superfície e trazê-las à Terra para uma análise aprofundada. E você, quais são as outras atividades, na sua opinião, que dá para desenvolver na superfície marciana? Deixe aí embaixo nos comentários. Muito obrigado para você que esteve conosco até agora. Me siga aí embaixo nas redes sociais na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever, porque nós vamos trazer muitas novidades. Até a próxima!